Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez com a nossa reflexão com Emmanuel, hoje de número 159, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. O André falou, estamos aqui no nosso encontro de número 159 e o tema deste capítulo é A Quem Segues? Nesse tema, Emmanuel vai escolher um trecho da carta de Paulo aos Efésios, que é no capítulo 4, o versículo 20, onde Paulo diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito dessa fala de Paulo, a respeito de quem seguimos? Emmanuel comenta que durante a nossa caminhada surgem diversos obstáculos morais para nós lidarmos, né? E também, durante essa caminhada, nós temos vários convites, tanto no plano material como no plano espiritual, que tenta nos desviar do nosso caminho. E que diante dessas ocasiões, dessas sugestões e desses conselhos, nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso, né, como diz no Livro dos Espíritos, que o nosso guia e modelo, ele é Jesus. Então, diante de uma situação que tivermos com dúvidas, nós precisamos questionar o seguinte: diante disso, o que Cristo fez ou o que ele faria se ele tivesse passando por isso? Porque tem casos que aparentemente parecem inofensivos para a gente. Determinados pensamentos, determinados conselhos que a gente pensa, não, tá tudo bem fazer dessa forma. Só que a gente precisa ter como referência Jesus. Como é que Cristo agiria? Porque não basta apenas a gente raciocinar aquilo que Jesus disse, mas a gente precisa sentir as palavras do Cristo, né? Porque somente quando a gente entende como Cristo sentiu é que a gente vai fazer de acordo com aquele sentimento que ele teve naquele momento. Então, por exemplo, diante de uma situação que a gente acha que é injusta ou que está acontecendo de maneira equivocada, a gente pode pensar assim: será que eu devo julgar essa pessoa? Como que Cristo agiu diante desse tipo de situação? E aí a gente lembra daquela passagem de Cristo com a mulher adúltera, de que ele disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ou seja, todos nós temos erros, todos nós podemos errar, né? Porque estamos no momento presente, mas a gente pode errar no futuro, né? A gente pode errar daqui um mês, daqui um ano. Então, se todos nós estamos sujeitos a errar, a gente não deve julgar a ninguém, né? Eu lembro muito bem de uma determinada ocasião que aconteceu que aquele médium, o João de Deus, aconteceu todo aquele escândalo com ele e determinadas pessoas perguntaram para Divaldo: e aí, Divaldo, o que você acha? Ele fala assim: olha, é um irmão que errou e eu não posso julgar ninguém, porque eu posso errar amanhã. Então a gente tem que ter essa consciência de, por mais grave que seja a falta ou a falha de alguém, nós também estamos sujeitos a errar, né? E diante de várias ofensas, o que Cristo nos ensinou a respeito do perdão, né? Que nós precisamos perdoar
tem aquela frase que parece bem confusa, complicada. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então não adianta a gente ir na calculadora e fazer 70 vezes 7, quanto que dá. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que nós não precisamos contar, nós não podemos delimitar. Não, eu vou perdoar só mais uma vez, depois eu não perdoo mais. É que nós precisamos perdoar sempre, né? Sempre que tivermos a oportunidade de perdoar, a gente precisa perdoar, né? Até que vai chegar um momento que a gente aprende, né, de tanto ir errando e de ser perdoado, que a gente deixa de fazer aquilo. Então a gente não vai precisar mais do perdão para aquela falta, mas pode ser que a gente tenha uma outra que a gente vai precisar de perdão, né? E na história de hoje, no livro chamado Lázaro Redivivo, da parceria de Chico com Humberto de Campos, tem uma história lá que se chama Buscando a Verdade. Então, nessa história, os espíritos estão meio que reclamando de nós, encarnados, que queremos fazer alguns joguinhos, alguns testes com os espíritos a respeito assim. Ah, eu perdi um anel dentro de casa. Onde que tá? Ou quem que pegou? Vocês podem me responder a respeito disso, né? De entregar. E aí os espíritos dizem assim que eles não fazem esse tipo de coisa, porque se fizerem para um, o outro depois vai chegar e falar assim: "Ah, eu quero saber se meu marido tá me traindo. Ah, eu quero saber se eu posso fazer isso ou não posso fazer isso". E aí a partir do momento que eles não fizerem, eles vão acabar desconfiando do médium, né? Vão colocar em risco o trabalho do médium que está ali se dedicando para aquilo, e que isso acaba que cria uma dependência nas pessoas e as pessoas não tomam as suas atitudes de acordo com o que elas devem tomar, né? E aí, no final do capítulo, é colocada a seguinte reflexão. Está escrito assim: a verdade não constitui edificação que se levanta por informações alheias no caminho da vida. Ou seja, a verdade não é aquilo que você vai pegando das outras pessoas, vai juntando ao longo da vida e constrói. A verdade, ela é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar, ou seja, criar, né, construir aos poucos dentro de si, utilizando a própria consciência. Porque a verdade pode chegar para nós em vários momentos diferentes, em várias situações, né? Muitas vezes a verdade, elas nos chegam, nos é dita por Deus no silêncio das nossas dores, né? E com o passar do tempo a gente vê que aquilo é que era a verdade. Porque se formos pegar aqui a verdade para a ciência, ela é provisória, ela é passageira. Porque hoje se faz uma pesquisa e não, a verdade é essa, esse medicamento faz bem para isso. Aí passa alguns anos e fala assim, não, esse medicamento pode até fazer bem para ele, mas faz mal para 5 outros tipos de coisa. Então, não é isso que a gente deve usar. Vamos recorrer a outro caminho. Então, o que a gente precisa entender é a verdade de Deus, ela é imutável, ela é sublime. Só que o que precisa é nós termos a maturidade para reconhecê-la. E isso vem com o silêncio das nossas dores e com o passar do tempo, com a maturidade. Então, quando a gente tiver essa maturidade para enxergar essa verdade divina, aí nós conseguimos ver. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, peguei um trecho que me destacou bastante na hora que estava fazendo o estudo deste capítulo de hoje. Que Emmanuel fala assim, ó: o aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chegar a admitir que é possível atender todos os desvairamentos, dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Apenas acreditamos, né? Porque Emmanuel deixa muito claro que a paz da nossa alma vai nos custar, caso nós acreditemos que isso é possível. Esse trecho eu me deparei com ele, me chamou bastante atenção, né?
sobre pensarmos a respeito da necessidade de nos mantermos firmes e centralizados no Evangelho, né? Essa sendo uma forma mais fiel de nós mantermos atualizado e manter o nosso discernimento para nós distinguirmos o que nós estamos ouvindo. Por exemplo, hoje nós temos acesso ao nosso celular e rapidamente nós entramos aqui e deparamos com vários vídeos na internet. E às vezes esse vídeo se diz, estou falando de Jesus. Mas se nós não mantermos atualizados no Evangelho, por exemplo, como o Mano fala aqui hoje, se nós não mantermos sempre as palavras de Cristo no centro da nossa vida, nós poderemos cair nessas falácias e começar a acreditar em contos de falsos profetas. Algo que Emmanuel destaca aqui nesse capítulo de hoje é falando quantas vezes nós nos sentimos um pouco confortável quando nós deparamos aí com essa interpretação que é nova da doutrina, e ele até chama aí como novos filósofos, né? Porque vem trazendo ali esse discurso mostrando que é possível servir a dois senhores. Então acaba deturpando um pouco a mensagem, traz uma nova filosofia, que para nós, às vezes, pode parecer confortável acreditar nisso, e nós caímos nessas falácias de acreditar que é possível manter a nossa vida seguindo a dois senhores. E como Emmanuel falou, não é possível se nós quisermos ter paz na nossa alma. Para isso, se nós ficarmos diariamente pensando em consumir conteúdos que às vezes nós não conhecemos quem é aquela pessoa, porque diariamente nós nos deparamos com vídeos que nós não sabemos quem é ali a pessoa que está gravando aquele vídeo, não sabemos nada muito a respeito, nós vamos ouvindo essas novas formas, essas novas falácias aqui e começamos a mudar ali aquele centro da nossa vida, que deveria ser o Evangelho, que deveria ser Jesus, e começamos a cair nessas falácias. E para nós mantermos impunes, como Emmanuel destaca aqui, precisamos entender a necessidade de que Cristo precisa estar no centro das nossas vidas. Precisamos entender, em resumo, o tamanho da nossa pequenez, o quanto nós podemos ser influenciáveis. E nós precisamos manter influências boas, influências do bem. Ir lá e beber a água direto da fonte, que é Jesus. Porque se nós nos deixarmos levar, nós vamos aqui, como o Emmanuel até deixou aqui, vamos perder a paz da nossa alma. Porque não é possível, ele até fala, são desvairamentos, né? O quanto isso é incabível nós pensarmos que isso é possível. Não é mesmo, André? O que você achou desse trecho aqui de hoje? Eu achei muito interessante esse trecho, porque tem gente que fica selecionando o que convém para poder acreditar, né? Então vamos lembrar do nosso vídeo passado a respeito do batismo. Se a pessoa quiser ficar apenas com o mergulhar na água de João Batista, mas sem arrepender dos seus pecados, sem querer reparar os seus erros e mudar suas atitudes, ela está ficando com a parte superficial do que ele está ensinando. Então, aqui o que a Emmanuel está dizendo é exatamente isso, né? Às vezes você quer servir a dois senhores, mas você quer pegar apenas o que te convém de cada um, né? Você quer pegar apenas o que é benéfico para você, o que não te causa desconforto. E Jesus nos mostra que, independente de quem for, da religião que tenha, nós precisamos respeitar, nós precisamos amar ao próximo, né? Como ele amou a todos. Então, por exemplo, não dá para uma pessoa que é cristã, essa pessoa ser preconceituosa, né? Essa pessoa não aceitar as outras pessoas só porque não pensa como ela, só porque não ama como ela acha que deve amar, como ela acha que deve viver. Se a pessoa tem uma constituição de família diferente do que ela tem, isso não cabe a nós julgar,
né? Nós temos que simplesmente amar, como Jesus nos diz. É uma pessoa, precisa ser amada, precisa ser respeitada, e é assim que nós cristãos temos que ser, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento principal de que Deus ama a todos, que Jesus caminhou ao lado e junto dos excluídos da sociedade. Ele nunca apontou o dedo para dizer, olha, afasta essa pessoa daqui que essa pessoa não é bem-vinda. Essa pessoa é um doente, essa pessoa é, é, é maldosa, essa pessoa. Não, ele simplesmente acolheu a todos, mostrou para todos um novo caminho a seguir. O que, que era a cura de Jesus? Que ele dizia: a sua fé te curou, vai, não peques mais. Voltamos aqui no ensinamento de João Batista. Olha, se arrependeu, você veio aqui, você teve a cura, vai e faz diferente. Endireita as vossas veredas, os vossos caminhos, faz diferente. Então, quando a gente está com as palavras de Jesus no nosso entendimento, a gente busca fazer diferente, a gente se arrepende e a gente faz diferente. Então, o ensinamento aqui é esse. Quando a gente segue Jesus, as nossas escolhas precisam ser diferentes. Então, tem uma frase que eu gosto muito dela, que é o seguinte: o errado é errado mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Então, se Jesus nos mostrou o que é o certo de se fazer, por mais que ninguém do nosso convívio faça, a gente precisa fazer, porque é o certo a se fazer. Exatamente, André, é uma boa frase, né? Pensarmos isso, porque, como eu disse, né, nossa cabecinha às vezes é influenciada, né? A gente fica vendo tanto, mas hoje nós temos acesso a tantas tragédias, né? Vamos vendo, tanta coisa errada, que isso começa a deturpar um pouco aqui. E como você falou, tinha um ponto muito importante, a gente não pensar em escolher aqueles ensinos que nos convém. A nossa fé, ela não pode ser uma fé de prateleira, como nós chegamos no supermercado, vemos a prateleira e decidimos, eu quero essa marca, eu quero esse aqui, esse biscoito, esse arroz. Não, nós estamos aqui e nós devemos estar diante de tudo que o mestre nos mostrou, né? Nós devemos escolher a prateleira por completo. Então, aquilo que foi determinado para ele, por ele, é porque é certo, né? Nós não temos aqui, nossa, quem dera, o tamanho que nós somos, né? Nós ainda temos muito a aprender. Nós não temos aqui esse direito de escolha. A escolha que temos é diante do ensino que ele trouxe, que é seguir. Essa é a escolha. Quem segues? Essa é a pergunta do nosso capítulo hoje. Então, o que nós precisamos é seguir Jesus e escolher seguir Jesus. Como o André falou, se seguimos a Cristo, se nós escolhemos segui-lo, nós devemos saber que o que ele mais pregou é o amor. O que nos cabe, amar, aceitar, respeitar, perdoar, é o pacote completo. E assim como Emmanuel nos promete hoje, assim teremos a paz. É com ela, é seguindo e perseverando nela que nós podemos alcançar o que queremos. Eu queria aqui trazer outra frase de Jesus que é muito interessante a respeito disso de seguir, que é aquela frase: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, o que ele está dizendo aqui? Você quer trilhar o caminho que eu estou te mostrando? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É a gente deixar de ser orgulhoso e de ser egoísta, né? É a gente ser abnegado. É fazer as coisas sem pensar em recompensa pessoal. Fazer porque precisa ser feito, que assim é o certo de se fazer. E pegar a nossa cruz é aceitarmos as condições que a gente tem, o nosso planejamento reencarnatório. Então, é aceitar o corpo que a gente tem, a família que a gente está, as condições que a gente tem, o trabalho que a gente tem e fazer o possível com aquilo que a gente tem, né? E a partir disso, de que você faz essa aceitação, você segue ele. Então, seguir ele é pegar tudo que você tem, deixar o seu interesse pessoal de lado, na sua condição, você fazer aquilo que ele ensinou, que é
amar ao próximo, perdoar, né? Entender a respeito da imortalidade, da fraternidade universal, de que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, e seguir nesse caminho. Então, é isso que nós precisamos entender quando nós nos tornamos cristãos. Exatamente, André. Um belo encerramento aqui para a nossa reflexão. Você resumiu muito bem aqui o nosso papel enquanto cristão, os nossos deveres, que é o mais importante, né? Esses são os nossos deveres enquanto cristãos, e é assim que Cristo espera de nós, né? Que nós possamos ter a certeza e reafirmar diariamente a quem seguimos, né? A quem segues. Que essa pergunta nunca exista dúvida do nosso coração e que o nosso direcionamento seja sempre compatível ao desejo do nosso coração em seguir Jesus e entender que o nosso coração é enganoso, né? A Bíblia já fala isso, né? O nosso evangelho, o nosso coração, ele é enganoso. Nós devemos seguir quem tinha esse coração puro, livre de enganos, que é Jesus, né? Esse é o nosso caminho, essa é a nosso dever cristão. Que nós possamos, durante essa semana, seguirmos essas palavras, seguirmos a Cristo e relembrar tudo que o Mestre nos ensinou. Né, que nós temos aí, a cada minuto nós somos convidados a colocar em prática, né, os desafios vêm diariamente, nós devemos sempre manter firmes e fiéis à nossa fé. Escolhemos. Então, esperamos vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é o capítulo de número 160, o varão da Macedônia. Esse versículo ele se encontra em Atos, é o capítulo 16 e é o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé, um varão da Macedônia lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, semana que vem vamos refletir esse capítulo e espero todos vocês aqui para que juntos podemos partilhar as palavras do Evangelho, essa reflexão que Emmanuel traz para nós a respeito dessas interpretações aqui com a visão espírita do Evangelho de Jesus. Aguardo você semana que vem. Desejo uma semana muito abençoada. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma ótima semana. Fiquem em paz. Um ótimo final de semana para todos. Que a paz de Jesus continue conosco e que assim seja.